2009. Marcelo se formou em 2009 e ninguém melhor para apresentar ele que ele mesmo. Ele tem uma trajetória que eu, particularmente como professora e como engenheira de produção, considero extremamente relevante, tá? Tanto quanto em seu período de estudante, quanto agora e depois de ter se formado. Então, é por isso que a gente convidou o Marcelo para compartilhar essa sua experiência com vocês aqui. Então, Marcelo, fica à vontade, tá? Seja muito, muito bem-vindo. Estamos todos de máscara, porque a gente está num dos laboratórios de engenharia de produção, respeitando todas as regras. Legal, professora. Muito obrigado e boa noite, pessoal. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês, poder falar para maquinzistas, para essa faculdade que tenho tanto carinho e tanta gratidão por todo o caminho profissional e como pessoa que me transformei nesses anos, né? Bom. E, bom, então eu preparei uma apresentação aqui simples para compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória desde do tempo de estudante e comentar algumas experiências vividas e tudo como de fato algo que possa ajudar a cada um de vocês aí de alguma maneira para o futuro que vocês estão construindo aí a partir da universidade, né? Então, eu me formei em engenharia de produção em 2009, entrei em 2005, se eu não me engano, foi a terceira ou quarta turma, então bem ali no início, e escuto falar muito ainda da faculdade, tenho grandes amigos que carrego até hoje, a própria professora Roxana, a gente troca algumas mensagens ainda, foi minha orientadora de TCC, e, enfim, vamos em frente aqui. Aqui nesse slide eu trago um pouco da minha trajetória. Então, comecei aí em 2005, me formei em 2009, então 5 anos exatos de graduação. Saindo daí, eu prestei alguns processos seletivos para trainee e passei em alguns. Acabei escolhendo a Positivo Tecnologia, que era uma empresa no ramo de tecnologia, crescendo muito, com muitas oportunidades, e resolvi arriscar e me mudar para Curitiba, com a cara e com a coragem. E em janeiro de 2010 já estava aqui. Então, me formei em dezembro e em janeiro já estava morando em Curitiba, nesse novo desafio, né? Depois, entrei na área de novos negócios, como trainee, e de cara já peguei um projeto, que era um projeto de levar Positivo para a Argentina, como o primeiro processo de internacionalização da empresa. E depois de 6 meses fui expatriado, morei 1 ano em Buenos Aires, como segundo funcionário da empresa a sair do Brasil. Lá ajudei a fundar a Positivo Argentina, construímos uma fábrica lá, uma operação inteira para vender no varejo e no governo argentino. E depois de 1 ano, com o fim desse lançamento, voltei para o Brasil, já como numa posição de gerência, para cuidar dos projetos corporativos da empresa. Né? O que era isso? Então, todos os projetos que tinham uma visão global de toda a empresa, que percorriam diversas áreas da empresa, passavam por mim, dentro de uma estratégia de implantação. Em paralelo a isso, com amigos, eu desenvolvi uma startup chamada Vitrina. A gente começou essa ideia em 2012, que foi uma startup que era um aplicativo de compra e venda de peças de moda. Era bem disruptivo na época, porque o smartphone ainda não era algo tão disseminado, e a gente começou essa ideia. Em abril, a gente recebeu um aporte de um investidor, eu resolvi sair da Positivo e tocar essa startup. Depois, já como empreendedor, dentro desse mundo de empreendedorismo, enfim, onde as ideias fervem a todo momento, surgiu uma outra ideia, que foi a Quantum,
que é uma startup de venda de smartphones online. Talvez algum de vocês aí já possam ter escutado falar. Fiquei esse projeto, ele foi lançado para o mercado em junho de 2015. Eu fiquei como General Manager dessa marca durante 2 anos, que era o acordo que eu tinha com a investidora, que no caso era Positivo. Eu vou contar mais sobre isso nos slides à frente. Depois desses 2 anos, eu me tornei diretor de canais online do próprio grupo. Então, acabei assumindo todas as unidades do grupo, todas as marcas do grupo, eram 7 no total. E, recentemente, eu me tornei CEO da LaForte, que é uma marca curitibana também, de vestuário. É uma empresa de 60 anos que está passando por um processo de profissionalização, e estou liderando agora toda essa iniciativa, enfim, e expandindo ela para todo o Brasil e até fora do Brasil. Bom, seguindo, né? Então, aqui eu começo falando um pouco desse tempo de Mackenzie, né? Aí de 2005 a 2009. Então, o primeiro grande ponto que eu queria dizer para todos vocês é que a base de tudo está aqui, né? E vocês são privilegiados, porque uma coisa que eu posso dizer para vocês é que o Mackenzie abre portas. Então, quem é mackenzista, quem é formado no Mackenzie, ele tem, de fato, portas abertas em qualquer empresa, em qualquer lugar que se vá. E isso tem que ser valorizado. Então, aproveitem isso. Usufruam ao máximo de toda a estrutura que o Mackenzie oferece, do corpo de professores, porque realmente é algo que tem que ser levado em conta e que faz a diferença lá na frente. Tá? Depois, entrando um pouco na minha trajetória, na minha primeira fase, eu dividi aqui por fases, né, os slides. Então, a primeira fase como estudante, né, depois uma segunda fase ali da Positivo, né, que foi a fase de 2010 a 2013, em que eu entrei trainee e saí como gerente. E o grande ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui, principalmente para vocês que, quando se formarem, vão começar em empresas, enfim, todo mundo tem um começo ali, a gente manter sempre a humildade em aprender, né, e se dedicar ao máximo. Então, hoje, numa outra posição, eu vejo muita gente e muitas pessoas novas ainda que, assim, entram no trabalho, mas que às vezes falta um pouco de humildade. Isso faz diferença, né? Assim, quando a gente tem uma postura mais de aprender, né, as pessoas se tornam mais abertas para a gente, né? A gente usufrui muito mais e se dedicar, né? Então, trabalho, né, é fato, quem trabalha sempre alcança, e quando você junta humildade e trabalho, o resultado vem, e a construção de relacionamentos também. E vocês vão entender ao longo das fases aqui o quão é importante construir relacionamentos. Então, em tudo que a gente faz, né? Seja na época de estudante, seja em qualquer época da vida, a construção de relacionamentos. Agora, no presente, às vezes a gente não enxerga, mas no futuro isso pode trazer grandes benefícios para a gente, né? Depois eu entrei numa fase aí de 2012 a 2014, então durante um tempo eu acabei dividindo, né, compartilhando um tempo como colaborador de uma empresa, no caso a Positivo, e um tempo como empreendedor, né? Então eu tocava as duas coisas em paralelo, fazendo dupla jornada. Então de dia estava em um escritório e à noite com os amigos a gente tinha a gente fez do laboratório da Universidade Federal aqui do Paraná como nosso escritório, né? Então, um dos sócios o pai era professor dentro da universidade, e a gente conseguiu estabelecer nosso escritório ali. Então, era
um tempo ali de dupla jornada, mas um tempo que eu valorizo muito, né? Que realmente ele me abriu muito a mente, e vejo grandes benefícios de ter esse momento de empreendedor, né? Então, o que eu quero dizer para vocês para vocês aí que têm ideias que compartilham aí consigo mesmo, com amigos, projetos, não tenham medo de arriscar, né? Corram atrás do que vocês acreditam, porque, no mínimo, experiência você vai adquirir. E essa, por mais que tem ideias que dão certo, outras não, mas enfim, tudo é aprendizado e tudo tem o momento ali de fazer. E assim, neste momento que eu me tornei empreendedor, e principalmente quando saí da Positivo, não foi uma decisão fácil. Tiveram muitas pessoas que assim não acreditavam, né? Até porque eu estava numa carreira muito crescente, né? Ou seja, eu estava em 2 anos já tinha me tornado gerente e mesmo assim resolvi sair, né? E ir atrás do que eu acreditava, né? E realmente isso me trouxe uma experiência e me abriu portas lá na frente que fizeram total diferença, né? Depois disso, já, né, dentro desse universo aí de empreendedor, e aqui entra um pouco do que eu comecei a falar para vocês ali no começo da nossa conversa, né? Eu comecei a ver um movimento no mercado, né? Como eu estava, o Vitrina, por ser um aplicativo de compra e venda online, então eu acabei me inserindo muito no universo online através do Vitrina. E passei a conhecer muitas pessoas, muitas empresas, a entender mais esse mercado do online, enfim. Então, ele me abriu muito a mente para isso, né? E aí, dentro de todo esse conhecimento que acabei adquirindo no mercado, enfim, eu enxerguei um movimento que estava acontecendo lá na China, que era uma marca de celular chamada Xiaomi, talvez algum de vocês conheçam, né? Essa marca de celular, ela estava fazendo um grande sucesso lá na China, porque ela vendia, era uma marca que se posicionava puramente por uma venda online e não através das grandes redes varejistas, né? E aí eu me lembrar, então vendo todo esse sucesso na China, né? E eu comecei a pensar o porquê não fazer um projeto semelhante aqui no Brasil, né? Como eu estive dentro de uma empresa de tecnologia que fabrica celulares, fabrica computadores, que é Positivo, eu sabia que era uma dor deles vender somente através de parceiros, né? O Magazine Luiza, Casas Bahia, etc. Porque, de fato, uma grande parte dos ganhos dessas vendas dos fabricantes ficam na mesa desses intermediários. E por isso surgem essas ideias de vender online. Então, eu sabia que tinha essa dor dentro da Positivo. Por que da Positivo? Porque é onde eu conhecia, foi onde eu estabeleci relacionamentos, onde tinham pessoas que eu sabia quem contactar lá e quem eram os maiores interessados num projeto como esse. E por outro lado, eu tinha um conhecimento online que naquele momento no mercado quase não se existia, porque o conceito de vender online, o conceito de marketing digital ainda era muito novo. Aqui, isso lá em 2014. Então eu peguei o meu conhecimento que desenvolvi com Vitrina, peguei, fiz todo um estudo da Xiaomi lá na China e elaborei um projeto, né, e apresentei para Positivo como uma empresa a ser criada, né? Então, eu levei para eles toda essa ideia, toda essa estruturação, né, dessa startup, para que a gente colocasse de pé, né, esse modelo de negócio e essa marca aqui no Brasil. Foi um projeto extremamente audacioso,
porque ele envolve uma cadeia de produção muito grande. Você produzir um eletrônico, ele tem uma necessidade de fluxo de caixa muito grande, então só era possível fazer isso com uma grande empresa por trás. E aí que entra o que eu comentei com vocês, que estabelecer relacionamentos faz toda a diferença. Por quê? Porque no meu tempo de trainee, no meu tempo, na minha primeira passagem lá, eu saí com as portas abertas, eu estabeleci relacionamentos que me proporcionaram apresentar um projeto como esse e conseguir tocar esse projeto em frente. Então, consegui, depois de 6 meses, de várias idas e vindas, e apresentação em conselho, apresentação para o presidente da empresa e tudo, aprovar um projeto como esse, que envolveu milhões de investimento, e colocamos de pé, e anunciamos, fizemos o lançamento em 2015, e aí foi quando me apresentei como General Manager da Quantum, e durante 2 anos, que era o período aí dessa primeira etapa desse projeto, era o ano que eu ficaria ali como General Manager, e foi o tempo que eu liderei toda essa entrada da Quantum no mercado. Então, a gente inicialmente vendeu online, assim, foi um projeto bem disruptivo aqui no Brasil. Então, em todos os blogs de tecnologia, a gente saiu. Eu cheguei a dar entrevista no programa do Danilo Gentili, falando da ideia da marca que tinha surgido, enfim. Né, foi realmente um grande sucesso naquele momento, né? E depois dessa primeira fase, a segunda fase, a Quantum se tornou uma marca voltada mais para o universo corporativo. Então, hoje ela faz parte ainda do grupo Positivo Tecnologia, mas ela é uma marca mais voltada para projetos específicos do mundo corporativo. Então, na época, a gente desenvolveu parcerias com a Cielo, por exemplo. Então, algumas maquininhas de cartão, elas têm a tecnologia da Quantum, enfim, entre outros projetos corporativos que a gente acabou se especializando, né? Acabou levando a marca para esse lado, né? E eu, até por uma decisão do grupo em si, né, de focar a Quantum no universo corporativo, e no universo consumidor seguir com a marca Positivo, que ainda é uma marca mais forte, né? E aí, durante todo esse processo de transição, depois desses anos aí de Quantum, né, seguindo essa mesma crescente aí dentro da carreira, o próprio conselho da Positivo, os principais executivos, me chamaram para fazer a estruturação dos canais online, que acabou se tornando a minha grande expertise, né, para todas as marcas do grupo. O que são as marcas do grupo? Então, é a própria Positivo, é a Vaio, que antes era da Sony, agora é da Positivo, a Anker, que é uma marca de acessórios, a 2AM, que é uma marca de computadores gamer, enfim, Casa Inteligente, que são produtos para transformar a casa em uma casa mais inteligente, enfim. E aí acabei assumindo esse papel, mais uma vez, de construção. Então, veja que a minha carreira ela é muito baseada em construir, né? Construir, seja através do empreendedorismo, seja através ou dentro de uma grande empresa. Então, desde a minha primeira experiência lá na Argentina, sempre foi de construção, né? E o grande ponto, o grande legal de tudo isso é que quando você constrói, primeiro que é um grande prazer, né? Você conseguir colocar alguma coisa de pé. E também ele te abre grandes oportunidades para você crescer junto, né? Com toda a ideia, projeto, enfim. Claro que envolve muito trabalho. Então, muitas noites mal dormidas e viagens e
tudo que vocês possam imaginar, mas vale bastante a pena. E aí, como diretor de canais online, então foi um momento assim muito bacana também, né, em que eu tive a oportunidade de mover toda a empresa, né, uma empresa de 30 anos, né, que estava completamente fixada em venda física, né? Então, liderar uma digitalização, no fim das contas, o processo foi esse, liderar uma digitalização dentro de uma empresa de 30 anos, né, é um baita desafio, né? É um baita desafio, mas também tenho muito orgulho de ter conseguido, de ter colocado de pé. E hoje os canais online da Positivo Tecnologia, eles têm uma parcela significativa do faturamento da empresa, né? Então, essa base que foi construída, né, fez total sentido, né? E assim, em 2020, estava eu no melhor momento possível dentro dessa cadeira, porque no momento da pandemia, o online explodiu, né? Então, eu estava literalmente voando dentro dessa cadeira. E aí, mais uma vez, eu resolvo me arriscar, né? E aí vem a minha segunda empreitada aí, que eu considero mais ousada dentro das mudanças que eu já propus a fazer dentro da minha carreira. Então, me procuraram da La Forte, que é uma empresa curitibana de 60 anos, do ramo têxtil. É uma marca de moda de luxo feminina. E eles estão dispostos, né? Estavam dispostos, quando me procuraram, a profissionalizar a empresa. Então, uma empresa familiar, em que o só está na segunda geração, e essa segunda geração ela decidiu profissionalizar a empresa e trazer alguém que inicie esse processo de profissionalização, que olhe para esse todo, que tenha uma visão mais moderna, que tenha uma visão mais digital, uma visão mais inovadora, para iniciar essa transformação. Então, eu me encantei pelo projeto, né, e resolvi assumir, né, desde setembro ou de outubro de 2020. Então, assumi essa empresa, que hoje tem mais de 300 funcionários, tem 7 lojas espalhadas pelo Brasil, e estamos aí com planos bem audaciosos aí de expansão, tanto aqui quanto fora, e venho com essa missão de realmente tornar a La Forte uma marca ainda mais conhecida no Brasil e fora do Brasil, e é onde hoje me dedico e tenho total segurança de que tomei a decisão que o meu coração mostrou, e estou muito feliz nesse um ano, né? Fiz agora em outubro um ano, de que o caminho, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e já está dando, né? Então, isso é um pouco da minha trajetória. Não são tantos anos assim, de 2010 para cá, mas acho que deu para dizer um pouco para vocês, eu compartilhar rapidamente aqui um pouco disso. E aí depois eu entro em alguns slides aqui, que eu gosto de dizer em todas as apresentações que faço, e são alguns pontos que, na minha carreira, fizeram muita diferença, né? Seja como funcionário em uma empresa, seja como empreendedor, seja como sócio, independente da posição, tem alguns conceitos que levo comigo, e se algum deles vocês se lembrarem, eu tenho certeza que pode ajudá-los em qualquer coisa que vierem a fazer aí, não só no seu mundo profissional, mas na vida também. Então, eu coloco aqui
o ponto e algumas frases aí que de certa forma impactam referentes a isso, né? Então, primeiro a inovação, né? E acho que melhor que ninguém aqui com a Roxana, vocês estão completamente assistidos com essa parte. Então, assim, as aulas dela, sem dúvidas, nos instigam muito a isso. E isso é o que move o mundo, né? Então, a inovação é o que faz, o que traz coisas diferentes, o que faz a humanidade de uma maneira se superar e seguir em frente, né? Então, pensar em inovação, ser criativo, pensar em novas ideias é algo que é muito valorizado, tem que ser muito valorizado, não só para si próprio, mas dentro de uma empresa, o intraempreendedorismo, enfim. Então, sempre pensem em inovar, em trazer coisas diferentes, por mais louco que possa parecer, né? Mas, sem dúvida, é algo que a gente tem que considerar, enfim, é algo que eu sempre levo comigo, né? Sempre tentar sair da mesmice, tentar sair do comum e trazer algo diferente, né? Acho que a Quantum, de todas as ideias, é um grande exemplo disso, de por mais que seja algo que estava acontecendo em outro lugar, mas trazer, buscar as pessoas certas, enfim, não deixa de ser uma inovação, né? Depois a persistência, né? Então, tudo isso que eu contei para vocês, assim, em poucas palavras aqui, parece simples, mas envolveu muita persistência, envolveu muita dedicação, né? E isso, sem dúvida, faz parte de toda a evolução de cada um de nós no ambiente profissional. Então, ter essa persistência faz a diferença, né? Principalmente para aqueles que têm uma veia um pouco mais empreendedora, tem aqueles que são voltados mais para o universo corporativo, outros mais para o empreendedorismo, e principalmente para quem for por esse lado, a persistência é algo que tem que caminhar junto, porque nada cai do céu de fato, né? Então, parece um clichê, mas é fato. Depois a paixão, né? A paixão também é um grande ponto. Então, ser apaixonado pelo que você faz, isso move montanhas, né? Então, uma pessoa apaixonada pelo seu trabalho, pela sua ideia, pelo seu projeto, ela transpira isso para as outras pessoas e ela move outras pessoas com isso. Então, sentir essa paixão, né, pelo seu projeto, pela sua ideia, isso faz a diferença. E com certeza, muitas das minhas mudanças que fiz aí ao longo da carreira, ela tem a ver com paixão, né? Tem a ver com você olhar para um determinado projeto, para uma determinada ideia e acreditar e estar apaixonado por aquilo, né? A chance do sucesso é muito maior do que você fazer algo ou pensando só em ganhar dinheiro ou em qualquer coisa do tipo, né? Claro que isso é importante e tem que estar junto, mas conseguir alinhar isso à paixão, com certeza faz a diferença. Depois, assim, os dois próximos pontos, esse que eu chamo de cliente e o próximo que eu chamo de venda, ele tem muito a ver com aterrissar os primeiros pontos, né? Então, você fala de inovação, você fala de paixão, enfim, tudo isso é romântico, de alguma forma. Mas, no fim das contas, as ideias, para darem certo, elas têm que transformar. Então, você não pode ficar só no sonho ali ou só na paixão. Você tem que ter objetivos claros, né? Eu acho que o primeiro deles é sempre olhar para quem é seu cliente. Todo mundo tem um cliente. Você vai prestar um serviço, você tem um cliente. Você vai vender alguma coisa, você tem um cliente. Se você tem um projeto, pode ser que seu cliente seja um investidor. Ou seu cliente é a própria, você fundou uma empresa, você tem um cliente que você tem que vender o serviço, você tem que vender um produto. É assim que as coisas se movem, né? Então, você tem que
olhar muito para esse cliente, entender esse cliente, ter o foco no cliente, porque é ele quem vai trazer o resultado que você precisa para o seu projeto, né, para a sua empresa, para a sua ideia. E a própria venda em si. Assim, isso é o que move, e queira ou não, é isso que move o mundo, né? Então, você ter uma ideia, você ter uma empresa, a venda ela faz parte, né? Só se um projeto ele só fica de pé, você vai falar com o investidor, ou você está dentro de uma empresa, enfim, ela só fica de pé com venda, né? Não tem muito o que fugir disso, né? Um projeto que não vende, uma empresa que não vende, seja serviço, seja produto ou o que for, ela pode demorar, né? Pode existir um plano de negócios em que ela demora 5 anos, 10 anos para ganhar dinheiro, não tem problema. Mas ela tem que ter esse viés, senão ela não para de pé, né? Então, ter isso, né? Saber que a venda é importante, focar na venda, isso é importante para qualquer ideia, né? E quando a gente, pegando a frase aqui do Guy, vender corrige qualquer coisa, é muito disso, é que o próprio, em muitas dos meus projetos aqui eu citei os principais, tive outros também que não foram para frente, então não só de sucesso foi a minha carreira, mas enfim, a gente sempre acaba destacando o que é mais relevante, natural. A gente percebe que o próprio dia a dia, o próprio mercado, ele vai se adaptando. E a venda, ela sempre está junto ali, né? Ela sempre vai corrigindo os seus caminhos e mostrando um pouco para onde você deve ir. Depois, claro, tudo isso só é possível trabalhando muito, né? Então, o trabalho faz parte de toda essa... Ele é uma linha transversal sobre todos esses pontos, então nada disso é possível se a gente não se dedicar e não trabalhar para buscar. E a humildade, então, que eu comecei aqui o meu papo e finalizo aqui, de fato, a humildade em sempre reconhecer os erros, né, ser autocrítico, ter a humildade para aprender, para saber que sempre temos pessoas a aprender enfim, isso eu tenho muito comigo. Se cada um de nós a gente conseguir manter a humildade, a humanidade seria muito melhor, né? Então a gente conseguiria viver num mundo melhor e com relacionamentos muito mais saudáveis, né? Então é um pouco disso que eu queria deixar hoje aqui para vocês, né? Eu sei que o tempo aqui ele é um tempo curto, adoraria poder falar mais, mas enfim, espero que tenha sido útil aí para vocês todo esse papo rápido aqui, né? E é isso, gente. Isso é um pouco da minha história aí. E desejo a vocês todo sucesso e toda a felicidade aí no caminho que estão traçando. Obrigado. Obrigada a você, Marcelo. Obrigada a você. Você foi falando e eu fui... Bom, a tua fala, toda a tua experiência foi me trazendo lembranças, tá? Específicas tuas, mas também de coisas que eu já disse em sala de aula e que são aquelas coisas que a gente repete e tem a sensação de que eles devem me achar maluca, né? Porque eu estou falando a mesma frase várias vezes, mas quando você as repete de uma forma interpretada por ti, isso um pouco que faz com que a gente pense, bom, então valeu a pena ter sido tão chata de falar essas coisas tantas vezes. Então, eu acho realmente, desde que você era estudante, a tua trajetória, a tua forma, a tua atitude de encarar as aulas, a tua atitude de encarar os trabalhos, você era alegre, você se divertia, mas não deixava de fazer, né? E eu me lembro quando você me mandou, ou falou comigo a primeira vez sobre o vitrine, tá?
Me lembro perfeitamente. E você mandou um link para mim, uma forma de eu poder acessar, baixa tal coisa. E eu fiquei depois colocando isso como exemplo para meus alunos em sala de aula, né? Lamento só não ter ido mais fundo nisso. Mas não tem perguntas aqui dos alunos, eu espero que formulem alguma, mas tem uns parabéns e um saludo muito caloroso da professora Raquel. Você lembra da professora Raquel? Sim, claro, com certeza. Com certeza. Todo mundo sempre lembra da professora Raquel, tá? Sempre. Isso é um mérito da professora Raquel mesmo, tá? E a gente agradece. Foi inclusive, como chama, Iniciação o aluno científica. quando ajuda os outros, isso que me fugiu o nome agora. Monitoria. Monitoria. Você foi Foi monitor. monitor da professora Raquel. Isso. Então, deixa ver aqui, estão fazendo as perguntas ou as colocações na parte do chat mesmo, né? Uhum. Muito bom. Você está lendo, né? Está lendo junto. Sim. Tá. Que as colocações estão sendo feitas lá no chat. Tem algo que você falou sobre resiliência, na verdade, a persistência, ou insistir, tá? Geralmente, a inovação está associada à gestão de risco, à gestão de incerteza. A gente não sabe se vai dar certo, mas mesmo assim você faz. E você erra muitas mais vezes das que acerta, certo? Daí eu acho que vem essa frase de Thomas Edison: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Porque aumenta Exato. a probabilidade de que, de alguma forma, algo dê certo. Tá? Então, a característica de um empreendedor tem a ver com tudo isso que você falou, ou seja, às vezes é mais a insistência, o cair e levantar-se e continuar insistindo, do que o conhecimento técnico ou qualquer outra característica, porque são essas outras coisas que você consiga, de alguma forma, colaborar com outros e ir desenvolvendo ao longo do tempo. Mas não desistir é a parte mais difícil de empreender. Tá? E o que eu acho que faz qualquer pessoa, por muito bem preparada que esteja, ou por melhores conhecimentos que tenha, tá? Se ela não é capaz de insistir, ela não chega a ter uma trajetória que combine empreendedorismo com inovação, com o sucesso como gestor ou coisas do tipo, né? Uhum. Então, eu te convidei exatamente porque, conversando com meus colegas e tudo mais, e falando de tua trajetória um pouquinho, a gente percebe, tá, essa combinação. Então, tudo isso que você falou para eles aqui, eu vou levar para a sala de aula. Aliás, você já está convidado para minhas aulas de inovação, para aquela palestra que a gente combinou, tá? Sim. Acho que é uma forma de falar, bom, não é só ela que fala, né? Não são só livros que falam. Tem um cara que fez coisas e também fala. Então, alguma coisa de verdade deve ter lá, né? Uhum. Então, eu realmente te agradeço muito. Tá? Eu queria te fazer uma pergunta, que na verdade é uma curiosidade desde então, tá? Porque quando você começou aquela história do vitrine, eu não sabia a parte da história em que você se inspira na experiência dos chineses, tá? Essa parte eu fiquei sabendo hoje, tá? Uhum. Mas uma das questões mais que, digamos, travam um pouco, sobretudo quando você é jovem e está iniciando tudo, é todo esse processo administrativo até chegar a abrir uma startup, até ter a própria empresa, até conseguir que alguém, de fato, te dê subsídio. Você mencionou que o teu laboratório, no final, ficava, ou seja, o teu nicho de início de tudo estava num laboratório através do pai de um professor lá na universidade em Curitiba. É como a garagem de algum lugar, porque o nosso laboratório é a nossa garagem de alguma forma, né? Sim. A gente faz muito mais coisas quando está no campus. Às vezes prefere ficar aqui, na verdade. Então, eu ia te perguntar, como foi essa etapa? Como foi esse processo burocrático? Quando você fez, hoje existe a Sebrae, existe uma série de caminhos, existem incubadoras, ou seja, esses conceitos são mais conhecidos, né? Mas
Como foi nessa época? Nessa época ainda era bem menos divulgado, era bem mais incipiente todo esse processo, né? Mas ainda existiam alguns poucos, né? Principalmente em São Paulo. Então a gente fez muito pitch para investidores, principalmente em São Paulo. Então a gente participava muito de feiras de empreendedorismo. Eram poucas naquela época. Tinha suas vantagens, porque aí era mais concentrado. Hoje tem muitas, e enfim. E aí tem que saber escolher realmente onde estão as pessoas relevantes. Então, naquele momento, apesar de não ter tantas, tinham poucas, mas muito bem concentradas, né? Então, esse processo, ele foi muito, assim, a parte burocrática de formar empresa e tudo, isso foi realmente na unha, né, indo atrás e pesquisando e falando e buscando advogados parceiros, enfim, e assim se estruturou, né? E agora a parte de buscar o investidor na época, então realmente foi participando desses concursos de pitch para investidores anjos, para grupo de investidores. Você vai lá, você tem 5 minutos para falar da sua ideia, você e mais 10, e aí você vai se classificando até chegar a alguém que fala, não, eu acredito nos meninos e vou colocar dinheiro e vamos ver o que sai. Então, é muito disso, assim, sabe? Tem um aluno aqui, o Ícaro Francisco, que está te perguntando, acredita que tem uma área que seja melhor para empreender? Eu sempre digo, assim, é difícil dizer para quem está começando, né? Para quem está começando, eu acho que o céu é o limite. Eu acho que a gente tem que ir atrás do que a gente acredita e assim, vai muito do feeling pessoal de cada um. Isso para quem está começando. Para quem já tem uma carreira de alguma maneira ou já tem contatos e relacionamentos em uma determinada área, eu sempre sugiro para quem quer empreender para buscar áreas em que há sinergia, em que já existam sinergias, seja de relacionamento, seja de experiência, porque isso vence muitas etapas, né? Quando você começa uma ideia em que você já tem familiaridade com os principais problemas, os principais benefícios, porque as experiências que você viveu te levaram a conhecer mais da área, isso te encurta o caminho, né, para o sucesso. Ou se você tem relacionamentos em que te proporcionam, né, a chegar nos objetivos mais rápidos também, isso também te facilita o caminho, né? Então, um exemplo, um determinado aluno que tem um pai médico, né? Será que eu começaria por aí? Será que esse pai médico ele não tem dores ali, não necessariamente relacionadas à medicina? Será que não tem um exemplo, né? Um sistema que atenda ele e ele resolva um problema que ele vê ali todo dia? Então, é esse tipo assim, para quem pensa em empreender, não sei por onde começar. Comece olhando por perto. Comece olhando a questionar, né, onde você tem um relacionamento mais próximo e onde você pode ter respostas mais fáceis. Então, essa é a minha sugestão. Ok. É uma excelente sugestão. A Marina Genari, você deve ter visto no chat, tá? Ela quer saber o que você acha sobre qual é o limite entre persistência e a humildade de entender que talvez o que foi trazado precisa ser reestruturado e desistir do caminho que escolheu e procurar outro. Eu acho assim. Esse é o X da questão, né? Com Como eu certeza. falo, até quão longe eu vou, né? Não, eu acho que, assim, essa é realmente a pergunta de 1 milhão, né? Quando saber a hora de mudar? Mas, assim, quando eu coloco a humildade em si, ela é uma humildade muito mais de relacionamentos em si, porque eu tenho muito isso comigo, que isso abre portas, tá? Né? Então, é essa humildade de saber ouvir,
de saber, de estar aberto a aprender, a escutar pessoas mais experientes, enfim. Eu acho que isso, e aí sim você fazer o seu auto-julgamento e, enfim, saber se faz sentido ou não, né? E agora, em um negócio em si, saber a hora de parar e a hora de persistir, eu acho que tem vários fatores que levam a isso. Primeiro, pode ser que a própria paixão que eu comentei, né, isso naturalmente, às vezes a ideia vai dando errado, e isso naturalmente vai se apagando, e a hora que você enxerga em que você não tem mais aquela disposição, você não tem mais aquela paixão, aquela vontade pela ideia, que você simplesmente está insistindo porque você começou lá atrás e você não quer abandonar, porque falou, poxa, eu já me dediquei tanto tempo e como assim eu vou sair agora do negócio? Então, esse é um dos motivos que eu acho que é hora de você repensar. Será que eu estou insistindo em algo que eu não acredito mais, simplesmente para, entre aspas, não jogar fora o que eu me dediquei no passado, ou é porque realmente eu ainda acredito? Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que, por muitas vezes, a própria situação te leva a isso, né? Chega um momento que você fala, poxa, minha ideia aqui, eu preciso me manter, eu preciso sobreviver financeiramente, enfim. E muitos empreendedores acaba que chega um momento que ele tem que ter a humildade e falar, poxa, eu acredito na ideia e tudo, mas eu preciso dar um passo atrás, porque a vida continua e eu tenho as contas para pagar, eu tenho e a minha coisa está apertando. Então é mais um momento para revisar e replanejar como colocar a ideia de fato. Então, de tudo que eu já vi aí, seja comigo, seja com outras pessoas, né? Eu acho que o grande ponto que te leva a ter essa humildade de parar e pensar, será que eu devo persistir ou será que eu devo continuar? Está, de alguma forma, ligado a esses dois pontos. Ou acabou o fôlego financeiro, ou acabou a paixão, de alguma maneira. Eu acho que a paixão é um sensor infalível, né? A paixão é, de alguma forma, um sensor infalível, incluso para coisas que, por exemplo, você pode chegar a estar fazendo determinada atividade que não era teu objetivo inicial, tá? Você entrou em um determinado emprego, não necessariamente na área que você gostaria, mas você entrou numa boa empresa ou está fazendo algo dentro de um determinado grupo. Só a disposição a fazer aquele algo bem feito, a fazer aquela experiência um aprendizado, ela já muda a tua percepção, ela já muda a riqueza do que como você sai de lá, como você se transforma. Então eu, talvez pela minha experiência de imigrante, né, propriamente dito, de sobrevivência, tá? Ou não sempre fazer o que a gente gosta, não significa que você não possa ser apaixonado por aquele momento, porque é mais uma decisão que você toma, né? Então, não tem que durar a paixão para sempre, e você não tem que desistir daquilo que realmente é mais, digamos assim, é mais gostoso para ti, mais o que você gostaria de fazer. Mas o fato de se dispor a fazer daquele momento, que não é exatamente o ideal, mas que você vai estar passando por ele de alguma forma, esse se dispor a fazer melhor, esse se dispor a aprender daquela história, fazer algo positivo daquela talvez decepção de não ter entrado em uma área senão em outra, já faz toda a diferença. E o melhor dos trabalhos, quando você não acorda feliz para ir a trabalhar, seja negócio próprio, seja empresa, professor, aí você tem também que parar e pensar. Eu acho que, de qualquer forma, a paixão é o melhor sensor para essas questões. A questão financeira, bom, ela é uma restrição clara. Tem ou não tem, né? Exato. E aí acho que é um grande ponto que a professora colocou, que acho que vale a pena reforçar, principalmente para aqueles mais novos ainda que vão entrar no mercado de trabalho, seja como empreendedor ou seja como colaborador,
É que realmente a gente tem que ter essa disposição, como a professora falou, em sempre aprender tudo, mas o mundo corporativo, ele tem seus dias difíceis e tem suas oscilações. E aí entra a persistência, entra a resiliência. Então, não dá. Quando eu coloco aqueles pontos para vocês, é porque é o conjunto daquilo, o equilíbrio daquilo que eu acredito. Então, se você for só uma pessoa apaixonada, que não é resiliente, que não é persistente, é um problema, porque você não vai conseguir o tempo todo estar apaixonado, você vai ter as suas dificuldades ali, vai ser um problema. Né? Então, assim, é a junção daquelas coisas, a integração daquelas coisas é que acaba, na minha concepção, trazendo um, um mix ideal ali dentro de um eventual sucesso que cada um pode vir a ter. Marcelo, uma questão bem rápida. Em termos de desenvolvimento profissional, como é que você qualifica o mercado de Curitiba e o mercado de São Paulo? Por exemplo, no mercado de São Paulo você tinha visto mais afinidade financeira, mais atividade industrial, ou, de repente, Curitiba juntou tudo isso? E como foi essa mudança de São Paulo para Curitiba? Representou um desafio para você ter saído de São Paulo e ir para Curitiba, ou nem percebeu essa questão? É assim, professor, eu vejo dois momentos aqui. Tá? Se você me perguntar lá de 2010, enfim, quando eu saí, ou até de 2010 até antes da pandemia, eu diria que era um cenário, né, em que o estar físico em algum lugar ainda fazia muita diferença. Eu, quando optei em vir para Curitiba, não foi uma decisão pela cidade em si, né? Apesar de ser uma ótima cidade, adoro aqui, mas nunca tinha vindo aqui. Então, enfim, não foi uma decisão que absolutamente não tinha a ver com a cidade, porque eu nem conhecia e nunca tive por aqui. Mas dentro dessa minha característica que eu trouxe aqui para vocês, eu sempre busquei ir para lugares em crescimento, em que se poderia desenvolver e estruturar algo. Então, eu tive oportunidades de ir para empresas multinacionais estruturadas, em que eu seria mais uma peça dentro de um processo. Não que não poderia fazer bem feito, não que não poderia ter sucesso, poderia ter igual, mas não é o que me motiva. Então, eu não consigo. Então, quando a gente pega a minha carreira, eu não tenho passagens por empresas multinacionais super estruturadas, com processos bem definidos e hierarquias, etc., porque não é o meu perfil. Tenho outros grandes amigos aí que se formaram junto comigo, que estão arrebentando em grandes empresas pelo mundo, né? Não só pelo Brasil, enfim, estabeleceram carreiras verticais dentro de uma companhia global, enfim, são perfis. Então, quando eu escolhi a Positivo, foi mais porque via na Positivo essa característica de ser uma empresa em crescimento, de ser uma empresa que ainda passava por muitas estruturações, muitas revisões, enfim. Eu sempre acreditei que são em ambientes assim que as oportunidades aparecem mais rápido. Tanto que escolhi em 6 meses, já estava sendo expatriado para fora, que de 9 em 10 alunos que acabam de se formar, todo mundo quer ter uma experiência internacional. Né? Então, as coisas acabaram acontecendo muito rápidas, mas por uma decisão mesmo, uma escolha de tipo de carreira que eu decidi trilhar para mim. Marcelo, E aí, só complementando o professor, desculpe, e aí o mundo atual, agora pós-pandemia, ele é completamente diferente, né? Porque não existe mais fronteiras, né? Então, hoje,
para algumas atividades em específico, não para todas, a competitividade que vai existir agora, porque as pessoas podem concorrer a vagas em qualquer lugar do mundo, né, estando em casa, mudou o cenário como um todo, né? Então, hoje não tem, acho que muito mais disso, estar um lugar ou outro, né? Ok, tem alunos aqui que estão pedindo desculpa porque tem que sair. Daqui a poucos minutos começa uma das aulas da noite, tá? Mas eles estão falando que foi muito bom, muito obrigado, Deus abençoe a todos, tá? Então, Marcelo, realmente, tudo que você falou aqui, de alguma um ponto de vista diferente, tá? Ou seja, antes de ti, outros palestrantes bem-sucedidos também vieram, muitos, a maioria deles, bom, parte deles passar dentro ou havendo passado por multinacionais, então tua experiência é diferente, o teu posicionamento, a tua busca também, é por isso que se torna interessante, além de já ser por natureza tudo isso que você está falando para eles. Eu espero que mais alunos assistam o vídeo depois, quando ele seja disponibilizado no canal. E eu te agradeço muito por ter topado com todo esse entusiasmo, tá? Desde nossa primeira conversa, fazer esse encontro. E a gente vai conversar ainda, ou seja, vamos conversar ainda essa semana sobre como repetir parte dessa experiência dentro do contexto de uma aula de inovação e desenvolvimento de produto. Tá bom? Eu quem agradeço aqui o momento e faço com muito carinho e com muito orgulho tudo que eu puder fazer a favor da professora, a favor do Mackenzie, é um grande orgulho para mim. O curso te agradece, a Escola de Engenharia te agradece, a Universidade Presbiteriana Mackenzie te agradece. Certo? Muito bom. Marcelo. Também. Tá? E, Marcelo, sucesso, felicidades e muito obrigado pela apresentação. Eu que agradeço, tudo de bom para você. Um grande abraço para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Pode parar, Paulo.